O ódio é perigoso, mas em certos homens ele é simplesmente inevitável. E sério, quase 1000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, deixa o like e se inscreve, mano. Bom, essa luta não foi sobre justiça nem sobre redenção, foi sobre o peso de carregar um clã morto, de ser o sobrevivente de um massacre, de andar ao lado da morte por tanto tempo, ao ponto de que ela se torne a única amiga fiel. Essa luta não foi só entre Sasuke, Uchiha e Danzo Shimura. Foi o passado contra o futuro, foi o sistema sujo contra o sangue que ele pisoteou. Foi um grito contido por anos, finalmente explodindo com tudo que tem direito. Trilha, ódio, beleza, violência, técnica, estratégia e, acima de tudo, foi a luta mais sincera da vida de Sasuke. Sasuke não queria só vencer, ele queria punir. Punir com cada gota de chakra, com cada tomoe girando, com cada célula sedenta por retribuição estrutural. Ali não era só um inimigo, era um símbolo. Danzo era o retrato podre da Vila Oculta da Fúria, o velho que influenciou absurdamente a chacina dos Uchiha, o covarde que manipulou a Guerra das Sombras pelos próprios métodos, o conselheiro que achava que matar uns inocentes era necessário para o bem maior. O único problema é que o bem maior nunca incluiu os Uchihas. E naquele cenário sujo, nas entranhas de uma vila podre, os olhos de Sasuke queimavam mais que o sol. Danzo lutava com pressa, não por medo de morrer, mas porque sabia que estava sendo observado. Tobi, o mascarado, o arquiteto, o juiz estava lá. Cada passo falso de Danzo era um tijolo a mais no seu caixão, mas mesmo assim, ele lutou, fez frente, ativou o Izanagi dezenas de vezes, abusou do roubo, da manipulação genética, do corpo envenenado por Sharingans alheios. Foi sujo, foi vil, foi dançante, como a dança de uma marionete ensanguentada movida por ideais tortos. Mas Sasuke estava em transe. Ali foi o ápice dele, o mais belo, mais perigoso, mais frio. Não tinha mais Naruto para segurar, não tinha mais Kakashi para tentar entender e aconselhar, não tinha mais Itachi para perdoar, era só ele. E o vazio que caminha com ódio, o vazio preenchido por uma vingança que finalmente se tornava real. A luta é um espetáculo de ritmo e desespero. A trilha sonora entra como uma precisão cirúrgica, cortando a cena como lâmina banhada em melancolia. E cada frame, a direção nos mostra: Sasuke não está só lutando, ele está caçando. E Danzo está correndo da própria culpa, da própria história, correndo de um Uchiha que não representa só poder, mas representa o erro que foi cometido e que está sendo cobrado com juros impagáveis. A cada vez que Danzo morria e voltava, não era um truque, era um desespero disfarçado de recurso, e Sasuke percebia isso. Ele lia os movimentos, ele via que os olhos se apagavam, ele contava 1, 2, 3. E num misto de matemática e crueldade, ele jogava com a morte como se jogasse shogi. O final não tem redenção, e nem precisa. Danzo, caído, tenta arrastar o inimigo com ele, mas falha. Falha porque a vontade de viver do Sasuke já foi arrancada há muito tempo. Tudo que resta agora é o ódio, o combustível mais impune e mais honesto que um shinobi pode usar. Essa luta é a resposta crua para quem pergunta por que Sasuke virou o que virou, porque não dá para esperar que um garoto traído pela própria vila ainda acredite em compaixão, porque a cada morte injusta, a cada desculpa de bem maior, Sasuke entendia: o mundo não precisa de heróis, precisa de alguém que esteja disposto a sujar as mãos por aqueles que já não podem gritar. E é por isso que essa luta é perfeita, porque ela não tenta limpar nada. Ela mostra o sangue, o veneno, a sombra e a fúria. E ainda assim é linda, a animação é crua, a trilha é sufocante, o ritmo é preciso, e o Sasuke é a manifestação pura da dor não ouvida. Não é o vilão, não é o mocinho, é o resíduo de uma guerra suja tentando fazer justiça com as próprias mãos. Sasuke não precisava que alguém o entendesse, ele precisava apenas que Danzo pagasse, e naquele dia ele pagou, não só com a morte, mas com a destruição da ilusão de poder, com a exposição da fraqueza disfarçada de estratégia. Danzo morreu como viveu, tentando manipular e falhando. Sasuke saiu como entrou, com ódio nos olhos e o nome do clã ainda preso na garganta. Na minha humilde opinião medíocre como telespectador, esse não é só um dos melhores combates do anime. É a luta que resume a alma de Sasuke, brilhante, afiada, ferida, incompreendida, e como todo gênio, ele foi odiado por ser verdadeiro demais, por não aceitar sorrir enquanto os seus estavam mortos. Rapaziada, deixa o like, se inscrevam, somos quase 1000 inscritos e até o próximo vídeo. Tamo junto.